Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, podcast do Reino Pessoa. Estamos indo para mais um episódio, graças a Deus. Quero agradecer você que está ouvindo a gente, você que está acompanhando a gente aí no YouTube, nas mídias sociais. Muita coisa boa, muita coisa nova. Inclusive, hoje lá no nosso canal do YouTube, uma série, né, sobre fundamentalismo. Hoje tem um vídeo maravilhoso da Agnes. Então corre, acompanha. Sempre muito material bom para a gente falar sobre isso que a gente gosta pra caramba, que é o Reino de Deus. O Reino de Deus é esse lugar que a gente nunca tá sozinho. Gosto de falar que o Reino de Deus é um reino de amigos. Estou sempre muito bem acompanhado dela, Pamela Campos. Seja bem-vindo, Pamela. Salve, galera! Sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo com os nossos convidados e prestigiando essa galera que faz um trabalho incrível. Também reforço, para quem não sabe, a Agnes Alencar agora faz parte do nosso time. Estamos juntos produzindo muita coisa legal para vocês e espero que vocês gostem. É isso. Bom, nosso convidado de hoje é uma referência para a gente. Inclusive, já esteve aqui na melhor cidade do país, né, que é Belo Horizonte. Ele é doutor e pós-doutor em Novo Testamento, tem mestrado em missiologia, é graduado também, né, em teologia. E é um privilégio muito grande a gente poder falar com ele. Autor de livros, também coordena e comanda, né, aí uma editora. Ele vai poder falar um pouquinho dele também, mas é um privilégio muito grande poder falar com ele. Professor de muitos de vocês aí, porque tem uma longa caminhada dando aulas. Então seja muito bem-vindo, professor Sidney Sanches. Olá, gente, e aí, tudo bem? Prazer estar com você, Felipe, com a Pamela também, com toda a nossa turma aí, e uma saudação, assim, deliciosa de um café e pão de queijo. Essa era a hora, né? A gente parar para tomar o café com pão de queijo aí em BH, e era um tempo muito bom. Então, abração para vocês e para os alunos e alunas que nunca deixam de ser. Meu abraço, meu beijo e minha vontade de ver vocês outra vez um dia. Coisa boa. Mestre, eu fiz aqui, óbvio, uma apresentação muito ligeira sua aqui, mas eu queria que você falasse para a gente, né, quem é o Sidney, né, como você se enxerga, como você se vê. Nossa, aí é um processo meio terapêutico, né? Eu teria que fazer. Você sabe, eu vou fazer 64 anos, então hoje eu estou me conhecendo de novo, né? Então, passa um filme assim da vida da gente, de um monte de coisa. E você pode ver a sua vida de dois lados. Você pode ver do lado muito ruim, que existe, né? Lembranças muito ruins, coisas muito ruins, e tem um lado muito bom também, né? Que ele também existe, né? A gente não é tão ruim que também não possa ser visto como uma pessoa boa. Então, eu estou lutando para ver o lado bom, né, e permanecer nesse lado assim. Olha, Gibran, Felipe Gibran, a Pamela, gente que está vendo aí, eu me lembro da primeira aula que eu dei no seminário, na Igreja Batista Lagoinha, que depois se transformou na FAT, e na aula eu disse para os alunos assim, que tudo que eu queria seguir a Jesus de perto, né? E eu não sabia que isso ia resultar em toda essa carreira de trajetória de vida que me trouxe até aqui. Tá? Então, às vezes eu sinto que essa carreira me afastou de Jesus. Às vezes eu acho que ela só me aproximou mais de Jesus. Mas isso está sendo possível avaliar mais hoje em dia, né? Na correria, no calor dos acontecimentos, num monte de coisa que você tem que fazer no dia a dia, tudo que resta para a gente é fazer, né? A gente tem que dar conta. Você tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da família, tem que dar conta da faculdade, tem que dar conta das aulas, tem que dar conta da igreja. E eu sei que esse é o sentimento de vocês todos, né, que estão ouvindo a gente. Então, a gente parece que passa por um afastamento da proximidade de Jesus. Depois, com o tempo, a gente descobre que não tem que dar conta de tudo. E que não se dá conta solitariamente, tem que ser com os outros. E a gente descobre que a gente não fez nada sozinho, fez com um monte de gente em volta ajudando. Né? E aí, só que na época a gente não valoriza isso tanto, a gente não está vendo as pessoas.
A gente está vendo um monte de tarefas para serem cumpridas, executadas e tal. E se a gente é muito exigente, que elas têm que ser, não pode ser só cumprida, tem que ser bem cumprida, tem que ser bem executada. Então, depois a gente começa a ver melhor as pessoas. Então, e se a gente começa a ver melhor as pessoas, começa a ver melhor a Jesus também. Né? A gente começa a enxergá-lo melhor. E eu acho mais importante hoje, começa a ver também o Deus de Jesus. Então, eu tenho aprendido na minha teologia bíblica mais recente que, na verdade, a Bíblia é um testemunho de Deus. Né? E Jesus, conforme a teologia bíblica, ele é o testemunho mais pleno de Deus. Né? Mas a gente tem muitos outros testemunhos e testemunhas de Deus nas Escrituras, e Jesus é essa testemunha mais plena. Então, a gente aprende a ver Deus em Jesus, ver Deus na Bíblia toda e ver em Jesus um Deus muito especial. Tá? Então, é com ele que eu estou tentando voltar a me relacionar. Agora, fora isso, a gente tem uma família que eu acho que está muito bem criada. Tem uma esposa muito maravilhosa e lutadora, briguenta e guerreira pra caramba, diferente do que eu sou. E já tem a filha mais velha, Elissa, que acompanha junto com a gente, né? E na parte aí da teologia e tudo, e da editora. Está se saindo muito bem, né? E a do meio ela é mais profissional, já tem um neto, a gente tem um netinho que ela deu para a gente, e que ela não gosta de dizer que é o netinho que é da gente, porque é o filho dela, não é nosso neto. E a gente tem a Andressa, 17 anos, que está sendo uma alegria enorme, assim, é um orgulho para mim a cada dia. Então, a Andressa está se descobrindo e eu estou me descobrindo com ela também. Está sendo um enfrentamento de cada dia, acompanhar a Andressa. Por muitas transformações que ela está vivendo e talvez dê para comentar isso depois aqui. Eu não gostaria de expô-la muito desnecessariamente. É isso, eu não sei se é isso que você queria saber. Muito bom, bom demais. E é essa coisa gostosa de que para pessoas, né, que se colocaram nesse caminho de ser humano, a cada fase da vida vai se redescobrindo, né? Não tem medo de se reencontrar, de se rever, né? Porque acho que isso que é o gostoso de você ser humano, né? Você vai se repensando, vai se enxergando. Hoje me enxergo avô, já me enxerguei pai, isso é maravilhoso. Né? A gente ia fazer um bate-papo aqui com você, e aí já uma questão assim, já um pouco mais técnica, que a gente vê a questão muito forte do que a gente viveu isso nos últimos anos, mas isso não é de agora, não é dos últimos anos, isso já é um movimento que vem há bastante tempo, mas parece que para as pessoas assim, de boa vontade, que estão pretendendo continuar, né, no caminho, nessa toada que você está dizendo de estar próximo de Jesus, o fundamentalismo veio agora, assim, né, recentemente como uma avalanche, perseguiu muita gente, continua perseguindo aquela coisa. Eu queria te perguntar, né, assim, dessa sua capacidade bíblica, né, que é onde você está, como é que o fundamentalismo influencia na interpretação da Bíblia? Como é que se dá essa relação do fundamentalismo com a leitura da Bíblia? Tá. Basicamente, a leitura fundamentalista ela é uma leitura literal da Bíblia. Como toda leitura fundamentalista de qualquer texto, seja o Alcorão, seja a Torá, seja os Vedas, né, os textos budistas. E também aquelas religiões, né, que não têm texto, como as nossas religiões dos povos indígenas e africanos, e se apegam a outros tipos de literalismo. E o literalismo tem a ver com a letra.
E a letra, ela tem uma gramática e uma sintática, né? Ela tem palavras, essas palavras se organizam formando frases, mas a questão é quem manuseia essas frases somos nós, seres humanos, né? E a gente usa essas palavras e frases para dar sentidos para as coisas. E nós temos, às vezes, uma grande liberdade de usar essas palavras e frases, dando os nossos sentidos para as coisas. Então, o que o fundamentalismo faz é negar os muitos sentidos, né? Achar que tem um sentido só. As coisas têm um significado só. As coisas só são de um jeito, não pode ser de outro jeito, né? E eu diria para vocês que, às vezes, todos nós somos meio fundamentalistas, sabe? A gente tem certas coisas para nós assim, sabe? Quando a gente entra uma visita em casa e ela entra na sala e senta na sala, aí legal, tal. Aí daqui a pouco ela levanta e vai para a cozinha, né? Abre sua geladeira, você fica assim, tudo bem, né? Aí daqui a pouco entra no quarto e entra na sua cama. Aí você fala, bom, mas meu quarto não, né? A minha cama e tal. Então, sabe, a gente vai... Na verdade, a gente não tende do fechamento para a abertura, a gente tende da abertura para o fechamento. Tá? Então, eu gosto de ponderar isso também, sabe? Porque tem algumas coisas que, vamos dizer assim, eu viveria, né, de forma sã, viveria de forma sadia, eu conseguiria manter minha fé se eu abro mão desse tipo de sentido aqui, que eu dei para a minha vida, com Deus, né, com Jesus, com o reinado de Deus e tal. Então, essa é uma pergunta honesta que a gente tem que fazer para a gente, né? Algumas coisas a gente pode dizer assim, olha, isso aqui não faz a menor diferença, né? Se eu estou do meu lado com alguém LGBT, se eu estou com alguém com outra característica, com outra realidade de vida e tudo mais, isso não mexe, né? Às vezes as pessoas, então, elas tendem a ser muito externalistas também. Eu acho que o fundamentalismo ele vai muito por esse lado, valoriza mais o externo do que o interno. Tipo aquilo que Jesus falava de alguns fariseus, né? Coitados fariseus. Eles não eram tão maus assim, mas Jesus, ele, às vezes, criticava algumas coisas. Por exemplo, vocês lavam né? Vocês lavam o copo, né? Mas não vê o interior, o conteúdo que está dentro dele. Então, essa coisa de se preocupar com o externo, né? E no externo é que está muito a apresentação do sujeito, né, da pessoa. Hoje em dia as pessoas se vestem, cortam o cabelo, pintam o cabelo, se arrumam, né, usam uma linguagem, tudo mais, de várias maneiras. Tá? Não dá para você chegar e dizer só tem esse jeito e essa maneira. Então, eu acho uma coisa interessante é que você vai em igreja chamada de fundamentalistas e o auditório que está lá é muito louco. Né? O auditório que está lá é doidão assim, cabeludos e pintados, e roupas e tal, sabe? E o próprio pastor lá e tal, tipo uma certa igreja que tem aí não sei o que de neve. E aí, eu frequentei algumas vezes, falei, nossa, surfista e tal, vou lá, e quando chega lá, tá todo mundo assim, certinho, né? Arrumadinho. Eu falei, mas como? Surfista que eu conheço, eu gosto de surf, já fui em praia ver campeonato de surf e tal, quando morava no Espírito Santo. E todo mundo assim à vontade e tal, e uma pregação assim que tende, né, a reduzir o sentido de tudo àquela única coisa. Aí eu fiquei pensando, não, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou no nome, ou muda a marca, ou muda o conteúdo. Mas as pessoas às vezes invertem, criam uma marca e o conteúdo não mexe. Então, tem igrejas novas que são muito antigas. Sabe? Você pega um nome de igreja e bota lá um nome super chamativo, marqueteiro mesmo e tal, você entra lá participar de um culto, parece que você está numa igreja, sei lá, presbiteriana, batista, de 60 anos atrás, com uma liturgia, com a pregação, com o culto, né? com um comportamento totalmente antigo, né? Mas quer se passar por moderno. Então, eu gosto de pensar as contradições, sabe? As pessoas, elas tendem a ser contraditórias. Às vezes, e o externo faz uma diferença muito grande.
mas a gente não pode se guiar pelo externo. Tem muita gente pousando de modernoso, modernosa e tal, e quando começa a falar é um fundamentalista de marca maior, né? Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então, eu vejo que tem muita coisa da literalidade, né, de reduzir a língua, né, a um sentido só, a nossa gramática e sintática, esquecendo que quem dá os sentidos somos nós, seres humanos. E o outro lado tem essa coisa do externo, que as pessoas pintam o fundamentalista como se fosse um cara de terno e gravata, e às vezes você vai conversar com essa pessoa é super, sabe, mente aberta, sabe, um monte de coisa legal, e às vezes o outro que está lá tudo assim, querendo posar uma de, né, todo aberto, não sei o quê, você vai conversar com ele, ele é um super fundamentalista. Então, aí vem de novo o provérbio de Jesus, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então, sabe, não dá para ir muito no que alguém está falando, no que alguém que está usando os códigos todos da linguagem e tal, e sem conhecer essa pessoa. Eu acho que é importante, aí a dica que eu digo para todo mundo, frequenta aquele lugar, conhece as pessoas, procura conversar, e veja se é por aí mesmo, né? Então, faz a sua avaliação. Acho que é um bom caminho, é um caminho sadio hoje. Assim, eu acho muito interessante você falar isso, porque eu passei por essa situação aí, né? Eu fui adolescente na época do rebranding do fundamentalismo para esse movimento estético e tal, né? Então, assim, eu fico pensando muito naquele livro do Amos Oz, que ele fala Mais de uma Luz, que ele fala sobre fanatismo religioso. E aí tem uma parte muito interessante que ele fala que a vacina para o fanatismo religioso, e aí eu queria fazer uma licença para aplicar isso no fundamentalismo, é a fofoca, né? É a curiosidade, é você querer vasculhar a fresta do vizinho e saber o que se passa lá, para você não encarar esse outro como um inimigo. E aí, nesse sentido, eu gostei muito que você falou sobre a literalidade, mas, assim, o que eu tenho visto muito, tanto nas redes sociais, que tem repercutido depois desses 4 anos que a gente viveu aí de bolsonarismo, de pessoas terrivelmente evangélicas, é que a palavra fundamentalismo meio que foi banalizada, né? Se popularizou e aí, de repente, tudo agora é fundamentalismo. A gente sabe que existem diferentes significados para cada contexto. Eu gosto muito da questão da percepção histórica do fundamentalismo e tal, mas hoje ele já virou um modelo de pensamento, está na política, não está só na religião e tal. E aí eu tenho uma dúvida, porque se a gente está falando que fundamentalismo, nesse sentido aqui bíblico, é um apelo à literalidade, é essa monointerpretação, né, de fechar ali no sentido, como é que a teologia sistemática entra nesse contexto? Né? Porque ela tem ali as suas maneiras de se colocar, de analisar o texto bíblico. Como é que a gente pode produzir uma teologia sistemática que não fortaleça esse tipo de discurso de verdade absoluta? Uai, Pamela, me permito o ai aqui. Então, veja só, quando alguém me fala, eu não gosto de teologia sistemática, né? Eu estava falando assim, aí eu pergunto, qual sistemática que você leu? Entendeu? Porque teologia sistemática é um monte de coisa. Na verdade, cada teologia sistemática é uma teologia sistemática. Sabe? E você tem dois projetos de teologia sistemática. Um é a teologia dogmática, que se apoia nos dogmas, nas confissões. Né? Então, ela é um esclarecimento das confissões. Então, se a minha confissão de fé, meu credo e tal, diz que todos pecaram, né? Então meu trabalho sistemático é esclarecer isso, o que é todos pecaram, como é que pecaram e tal, e tirar exemplos e tal. Então, a maioria das teologias sistemáticas que a gente supostamente conhece, ou pelo menos quem aprendeu nos seminários passados, e eu me espanto que ainda é o que se aprende hoje, né? Essa semana, numa aula, perguntei a vocês, para a minha turma, vocês conhecem alguma teologia sistemática? Berkhoff, Bancroft e tal. Eu falei, gente, isso eu li há 50 anos atrás, né? 40 anos atrás. É isso que vocês estão lendo hoje? É isso que vocês conhecem teologia sistemática?
Então, é esse pessoal. Né? Então, essa é uma linha. Eu acho que essa linha está totalmente datada, defasada, ultrapassada. Ela não tem nada a dizer para a situação agora. Então, quem procurar sistemática para tentar entender a questão ecológica, por exemplo, a crise ecológica, não vai achar nada. Quem procurar essa sistemática para entender a própria subjetividade humana e a alteridade, essas relações sujeito e um e outro e tal, não vai achar nada. Então não adianta. A sistemática mesmo, ela dá raiva mesmo. Então é melhor nem começar por aí. Tem até as outras sistemáticas que são as teologias modernas, né? Que são feitas pelos grandes teólogos. Né? A gente fala assim, grandes teólogos, e ainda bem que a Regina não está aqui, porque ela já ia ficar brava. Mas os grandes teólogos, né? Karl Barth, Emil Brunner, e os fulanos. Então, eles... e tanto os liberais quanto os ortodoxos, e tá, aquela coisa, confusão toda do século XIX e XX. Então, eles são mais interessantes porque eles respondem a questões filosóficas do seu tempo e questões humanistas. Então, eles são mais interessantes de ser lidos. Agora, também tem o fato de tanto serem homens quanto europeus refletir uma época, né? Como você disse, né, Pamela? Tem um contexto histórico lá deles. Né? Serve muito para a gente? Talvez muito pouco, a não ser para um debate teórico. Sabe? Você vai teorizar a teologia, então esses caras são interessantes. Aí você vai, por exemplo, um teólogo que eu gosto muito, que ele se atualiza no século XX, é o Jürgen Moltmann. Então, Moltmann ele se atualiza no século XX, no pós-guerra, e ele tende, na sua carreira, a se abrir, porque ele viaja o mundo e ele conversa com as igrejas, os teólogos, os filósofos, as outras religiões, e ele traz isso para dentro da sua teologia. Então, tem um teólogo que eu recomendo para leitura, sim, é o Moltmann. Ótimo. Mas ele é europeu, branco, alemão, aquela coisa toda. Né? Então, mas ele tinha uma esposa, que tinha porque ela morreu, teóloga, e que ele cita muitas vezes nas suas obras, sabe? Então, ela é uma teóloga lá muito interessante. E você tem, então, as sistemáticas agora, você tem muito pouca produção de teologia sistemática. Então, o que a gente tem? A gente tem reflexões sistemáticas dentro da teologia. Tá? A gente não tem compêndio de teologia sistemática, a gente tem reflexões sistemáticas dentro da teologia. Então, aí sim, você pode pegar um tema como a questão de gênero, a questão racial, a questão... Falo questão no sentido de temas, né? Então, muita gente fala questão que fosse problema, porque não é problema. A solução para a sociedade brasileira é discutir essas questões, né? Trazer esses temas, colocar na cara da gente, da sociedade, né? Então, a gente tem esses temas, e aí a gente começa a fazer uma reflexão teológica, sistemática sobre esses temas. Tá? E aí a gente descobriu algo que a América Latina nos ajudou muito a descobrir, que a teologia, nesse sentido, ela é uma teologia funcional. Sabe, eu gosto muito de dizer isso para os alunos. A teologia funcional no sentido da teologia que funciona no nosso contexto. Tá? Então, que tipo de reflexão vai funcionar no nosso contexto? O que é funcionar? Funcionar é aquilo que vale a pena, que faz as coisas acontecerem, né? Que trazem respostas para nós, né? Pelo menos nos dão alguma luz, né? De como a gente, enquanto cristão e cristã, deve se orientar. Então, a teologia ela é funcional. E, sendo funcional, ela vai se organizar de que maneira? No diálogo com as pessoas com quem a gente conversa e para quem essa teologia tem que funcionar. Primeiramente, as igrejas. Uma vez numa live, então, um colega disse assim, a teologia hoje, para mim, é o diálogo com a sociedade. Aí me bateu assim, aí na minha vez eu corrigi, não. E as igrejas? Né? Vão conversar com quem? Vai deixar as igrejas entregues aos fundamentalistas, então? Então, se a gente, teólogo e teóloga, recusa o diálogo com as igrejas e vai dialogar com a sociedade, que talvez seja mais confortável, não é uma coisa legal, porque aí as igrejas ficam na mão, né, dos chamados fundamentalistas, que é quem vão ditar o caminho para as igrejas andarem.
Então, por mais que seja difícil, como é que a teologia funciona nas igrejas, como elas estão hoje? Isso é uma coisa legal de pensar, de refletir. E a partir das igrejas, aí sim, a sociedade, né? Eu, teólogo, vocês, teólogos e teólogas, têm, então, 2 meios de articulação aí dessa reflexão sistemática. De um lado, a igreja, ou as igrejas, do outro lado, a sociedade. E, assim mesmo, a sociedade, a gente tem que escolher parceiro de diálogo, né? Porque não dá para dar conta de tudo, sabe? E também você não pode limitar a um único parceiro, sabe? A gente tem uma pluralidade hoje de parceiros e de parceiros com quem a gente tem que conversar. Então, agora, do meu ponto de vista ainda, o maior erro da teologia sistemática foi abandonar a teologia bíblica. Então, o que a gente aprende aqui na América Latina também? A gente aprendeu a retomar a sistemática e a teologia bíblica, tá? A reflexão sistemática também ser uma reflexão bíblica, a gente dialogar com as 2 coisas, por 2 motivos. Primeiro, porque a Bíblia é muito lida, né? É um texto, né, lido na América Latina, em qualquer lugar que você vai. E segundo, porque a reflexão sistemática permite dialogar com todo mundo, coisa que a teologia bíblica nem sempre permite, sabe? Então você tem que dar um passo além, né, da teologia bíblica sistemática. E a sistemática ela tem que ir lá recolher na Bíblia o testemunho, né, de Deus para poder trazer para o contemporâneo. Eu acho que o método vai por aí. Eu escrevi um livro chamado Teologia Evangélica Contextual, que ficou muito no histórico. Agora eu quero retomar esse livro até o fim do ano, pegar essas ideias e desenvolver, né? De repente, criar um método que ajude muita gente a conseguir gostar da sistemática, novamente, e saber usá-la, né? Então, a teologia, para mim, é ferramenta, certo? Ferramenta de compreensão do outro, compreensão do mundo, compreensão da gente mesmo, né? Então, ela é ferramenta, ela não é... Nunca deveria ser um objeto de idolatria, né? Ou de ideologia, ou de ideologizar alguém, alguma coisa. Professor... Desculpa, viu? Imagina. Aliás, você está aqui para isso. Você está falando sobre essa questão, né, de fazer sentido, né? E gosto muito dessa ideia de fazer sentido. Por quê? Por muitos momentos a gente vê as pessoas numa ânsia, acho que talvez por ignorância mesmo, né? Mas numa ânsia de tipo, eu preciso de achar a interpretação correta, eu preciso de achar o sentido real, ou eu preciso achar aquela hermenêutica perfeita. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, não, porque a gente tem que voltar para a teologia do século XVI, que era aquela teologia que foi pura. Você escuta cada coisa que você... Então, diante disso, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, sobre a importância dessas descobertas serem comunitárias e como que talvez essas afirmações bíblicas, essas verdades, elas vão ter implicações contextuais, assim, né? Que elas não necessariamente elas são universais. E às vezes parece que você dizer sobre isso, você está indo contra a palavra de Deus, você está indo contra a vontade de Deus. Quando você diz que cada espaço vai ter que pensar num sentido. Como é que você elabora isso para a gente? Olha, eu gosto de pensar muito no que os antigos gregos, principalmente Aristóteles, ele propôs como método para a filosofia dele, e eu fiz também um bacharel em filosofia. Então, isso me ajudou muito, me ajuda bastante, sabe? Eu acho que todo mundo devia estudar um pouco filosofia em algum momento da vida, né? E o pessoal só fica na sociologia, nada contra o sociólogo, socióloga, mas os historiadores, historiadoras, mas os filósofos e as filósofas, elas têm uma abertura, né, de pensamento para a gente. Então, o Aristóteles dizia que existe a técnica e a arte. Tá? Então, e trazendo isso para te responder, uma coisa que eu já vim pensando há muito tempo, eu sou professor de exegese bíblica. O que é exegese? É pura técnica, sabe?
é aquela coisa chata de você, a partir da língua, do grego que está lá, ou do hebraico, você estudar a gramática que está dada já na língua, você pegar a sintaxe, pegar lá a formação das palavras, pegar lá o objeto direto, o sujeito, objeto direto, complemento, e juntando os períodos, fazendo... e ali você criar uma significação, né? Até aí é pura técnica, sabe? Onde é que começa a arte? Quando você começa a dar o significado. Por quê? Porque não existe texto com significado acabado nele mesmo. Entendeu? Você pode pegar um italiano, pega um filósofo, né? Pega um poeta italiano e você vai fazer um cara que escreve para teatro, uma peça de um italiano, de francês, sei lá, pega lá o Guarani do Carlos Gomes, pega um livro do Ailton Terena, qualquer coisa. Aí você vai ler lá e faz toda a análise gramatical, sintática, faz toda a parte técnica. Vai chegar um momento que você vai começar a criar o sentido, o significado. Então, isso daí é pura arte. Sabe? É uma coisa que depende, que é a gente, a subjetividade da gente com as outras subjetividades, incluindo daquele cara que escreveu, que está lá. Que também é uma subjetividade, né? E ali está o encontro de vidas, sabe? Então, ali que termina a técnica e começa a arte, quando a gente começa a criar os significados, né? Claro que isso aí quer dizer o quê? Eu posso estar trazendo muito da minha experiência de igreja para dentro disso, isso faz parte, né? Então, qual é o problema, às vezes? Aí é que eu coloco um outro ponto do fundamentalismo, que o fundamentalista não admite que aquilo que ele está dizendo é subjetivo dele, né? Então ele diz, não, isso é o objetivo, né? E não é. Se ele admitisse, ele já não seria mais fundamentalista, mas continuaria sendo fundamentalista, mas não teria problema em ser fundamentalista assim, entendeu? Então aí tem esses encontros. Então a gente tem a técnica, assim, sabe? Não tem como evitar isso. Qualquer pessoa que vai estudar história vai estudar textos históricos, de historiadores, ou sociólogo, está lá, Sociologia, Durkheim, Max Weber e o cara lá, Augusto Conte e tal. Então, eles estudam esses clássicos, né? E interpretam esses clássicos, e vão, então, interpretando e fazendo exegese dos textos. O cara vai fazer mestrado, doutorado, vai estudar o Weber em alemão e tal, vai ter que estudar alemão, pega toda a sintaxe alemã e tal. Chega um momento que ele vai voltar para aqui, para a nossa América, nosso Brasil, vai encarar a nossa sociedade com aqueles conceitos. Como é que ele vai fazer agora? Ele vai criar, né? Chega o momento da arte, chega o momento do criar os significados aqui, né? Ou sociólogos modernos, né? Sociólogas modernas, sabe? Então, acho que são as duas coisas, né? Então, pessoas... Eu fico estudando a vida dos pintores também, porque eu tenho duas filhas muito artistas, né? E elas, desde cedo, elas pediam para comprar aquelas coleções de pintores da Folha de São Paulo. E eu ficava lendo às vezes, e uma coisa que me surpreendeu, somente com a Elissa, que entrou mais nessa área da pintura, é que eles criam primeiro modelos e depois, então, eles vão fazer a sua arte, né? Eles vão criar em cima desses modelos, né? E eu não sabia que eles desenhavam a tela toda, né? E eles estudavam as técnicas de outros pintores e pintoras e tal, e eles então usavam a técnica. Aí depois entra a criatividade deles criando esses modelos. Alguém que escreve literatura, ele estuda a técnica de vários escritores e escritoras, usa aquelas técnicas, depois ele começa o momento da criação dele, sabe? Então, aí eu vou meio que na hermenêutica do Gadamer, né? Que o Gadamer fala muito da tradição, e ele fala isso aliado às artes, né? E ele diz exatamente isso, que a hermenêutica é a interpretação da técnica, né? E quem interpreta é a gente, sabe? Mas sem a técnica você não consegue também fazer essa interpretação, te faltam elementos, tá? Então, eu nem lembro mais o que você perguntou, mas é isso que... acho que é isso que eu queria responder.
queria dizer para você. Se eu fugir demais, você me pergunta e me explica de novo, que aí eu volto outra vez. Mas eu quero insistir muito nisso. A gente tem que ter, hoje, muito essa coisa da técnica e da arte também. Então, quem vai dar o criar o significado e tudo mais é a gente mesmo. Né? E a gente responde para a nossa geração. Sabe? Se a gente não conseguir ser relevante para ela, a gente perdeu a nossa vida, né? Interessante isso que você está falando, que eu fico pensando, tem fronteira entre a interpretação bíblica e o texto bíblico, assim, porque eu tô dentro desse espectro, às vezes eu me pego nesse lugar. Eu sou uma pessoa muito carismática nesse sentido teológico, só que eu também sou historiadora, né? Então eu fico assim, a gente vai pelo rolê histórico, a gente vai pela... E aí eu fico pensando também como é que a gente lida com essas novas abordagens teológicas, né? Eu vejo muitas pessoas tendo uma dificuldade de trabalhar, e isso principalmente as pessoas que estão mais ligadas à teologia sistemática, numa pegada conservadora, né, de fato mais fundamentalista, de entender essa poesia que a gente consegue enxergar nos textos. E eu acho que isso é um sintoma muito forte de todo fundamentalista. Eles são repelentes de arte, né? Parece que não gosta de arte, não gosta de nada disso. E aí eu fiquei pensando também com tudo isso que você está levantando para a gente, como que existe, como que eles chegam nesse consenso de que eu consigo entender perfeitamente que Levítico não se aplica mais à minha realidade atual. Eu não vou deixar de fazer minha barba, eu não vou deixar de ter o meu cabelo cortado na régua e tal, eu vou usar tal roupa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma escolha política desses textos, apesar de eu definir que não é. Você que é uma pessoa que está dentro dessa pesquisa, que tem contato com essa caminhada histórica e teológica, teria como você dizer para a gente como é que esse discurso ele é construído? E como que isso pega na gente hoje? Peraí, resume aí o que você falou para eu poder... Eu gostei de estar falando, eu fui viajando nas suas falas aí, acabou que eu me... Desculpa. Normal, estou acostumada, eu também viajo. Levítico... Eu fico curiosa, assim, como que um fundamentalista defende a inerrância bíblica, defende a literalidade bíblica, se ele não vive isso, entendeu? Porque o texto bíblico ele não é tão vasto. Você lê o Velho Testamento, tem uma série de recomendações que a gente decidiu não seguir mais. E ninguém vê incoerência nisso. Como é que isso se sustenta na prática? É isso que eu estou falando. Você não precisa falar só de Levítico, você pode falar de Paulo e seus silenciamentos das mulheres. Né? A gente pode falar de Pedro e a proibição delas se enfeitarem. Então, a gente tem muitos exemplos. Né? Eu gostaria muito que a gente interpretasse o texto bíblico, né, usando, por exemplo, o exemplo de Levítico que você falou. Então, Levítico ele é um texto muito situado historicamente. Né? Ele precisa ordenar o culto israelita. Aí os historiadores críticos vão dizer pós-exílico, mas eu acho que alguma coisa tem pé lá no deserto mesmo, no tabernáculo e tal, e depois no Templo de Jerusalém. Então, eu acredito mais numa história orgânica do que numa história de pedaços, né, compartimentada e tal, no caso da Bíblia. Né? Mas o que eles estão querendo mostrar com aquilo? Né? Ou o que Deus, né, deu as ordenanças ali do culto, o que Deus estava querendo mostrar com aquilo? Né? Então, o que aquele culto fala de Deus? Sabe? Isso é que é uma coisa importante. Eu acho que essa é a pergunta da interpretação. Eu posso dizer o culto todo, toda a legislação, como você disse, e tudo mais. Mas por que fazer aquilo? Eu acho que essa é a pergunta legal. E quando você coloca isso numa reunião hoje com um monte de gente e tal, essa pergunta é que bota a gente para pensar. Mas por que eles tinham que fazer daquele jeito? Tem uma questão contextual, sei lá, né? Porque é um culto e tal, e todo culto tem que ter suas regras. Aí, essa é uma resposta. Né? Todo culto tem que ter suas regras. Né? Toda religião tem suas regras.
né? Eu tenho vários estudos também em ciência da religião e o material que eu preparei para instituições aí, escrevendo. Então, eu descobri isso, sabe? O budismo, que para mim é uma das religiões, né, religiões mais livres. Nossa, quando eu fui fazer alguns estudos de budismo, eu descobri como ele é regrado, né? Começar dos 7 caminhos lá, e aquela coisa toda. E você tem que fazer aquilo bem direitinho, senão você não chega no 7º ponto dos caminhos, né? Aí você tem que voltar tudo de novo, né? Dá um trabalho danado, né? Por isso que eu vi que o ciclo do budismo nunca termina, porque nunca chega lá no final, sabe? Então, achei muito legal um dia a técnica de contemplação, sentar diante de uma parede e ficar olhando para aquela parede branca, né? Mas a disciplina é tão grande que eu percebi que eu imaginei, puxa, eu prefiro ser cristão e ficar amando os outros, né? Do que isso parece ser mais fácil do que ficar tentando sentar diante de parede branca e ficar disciplinando a mente até um esvaziamento, né? Então, me atraiu muito o estudo que eu fiz do budismo, mas depois eu comecei a compreender que todo culto tem suas regras, sabe? Não tem como você viver uma religião sem regras, né? Qual o problema? É quando você faz das regras um fim. E aí é um outro problema do fundamentalismo. O fundamentalismo não está preocupado com Deus, está preocupado com as regras, sabe? É isso que você descreveu, né? Então, esse é o problema dele, né? Então, por que eles faziam aquilo? Porque era um culto. Mas um culto para quem? Para Deus, né? Deus pediu aquele culto para eles, que fosse daquele jeito? Não necessariamente, mas era um culto que tinha que ser regrado. Agora, eu encontro uma coisa muito ambivalente em toda a Bíblia em relação àquele culto levítico, que acho que aí legal uma teologia bíblica ajuda muito. Por quê? Porque em alguns momentos os próprios adoradores vão perguntar o que Deus prefere, um coração puro, né, ou uma ovelha pura, né? E a resposta vai ser sempre: Deus prefere um coração puro, né, do que uma ovelha pura, né? Às vezes eles tentam uma conciliação. Acho que entra algum sacerdote lá, sabe, um levita, né, querendo segurar para o lado dele, vai ficar sem ovelha, já pensou? Que vai viver de quê, né? Aí ele diz assim: não, Deus quer um coração, uma ovelha pura oferecida por um coração puro, né? Tudo bem, né? E a gente chega então até Hebreus, né, o sermão de Estevão, Hebreus e o Novo Testamento que também trabalha com essa ambivalência, né? Sabe, Hebreus, ao mesmo tempo que valoriza o sacrifício, ele desvaloriza a oferta sacrificial. Então vai entender, né? Mas então por que aquilo? Porque Deus o que Deus está fazendo nessa história? Porque Deus quer comunhão com a gente, né? Deus quer se aproximar. Então, pensa num Deus, numa narrativa, que ele é um Deus muito diferente, um Deus diferentão, que ele chega assim e diz: olha, tudo bem, vocês querem estar comigo, mas eu vou dar as regras, né? Eu vou dizer como é que vocês vão me encontrar. Então, passa 3 dias aí, ninguém vai fazer sexo esses 3 dias, né? Ainda bem que foram só 3 dias. Então, e vão se lavar e ninguém vai fazer outra coisa mais e vão esperar. Depois de 3 dias eu vou aparecer para vocês, né? Sabe? Tiveram que fazer isso a vida toda? Não. Dali para frente Deus foi morar lá no tabernáculo e não precisava fazer mais nada disso, né? Então, é uma questão de leitura com muita coletividade, né? A gente... E o que serve para nós hoje? Isso não serve? Se não serve, tá bom, né? Tá bom. Não serve, não faz, né? Por exemplo, em outros lugares serve, né? A questão em países que as mulheres ainda são socialmente silenciadas, né? Então faz sentido muitas das coisas que são ditas lá, ou pessoas que vêm de religiões bastante culticas, né? O candomblé, por exemplo, a Umbanda, é uma religião muito cultica, cheia de regras, né, culticas lá. Então, às vezes as pessoas sentem necessidade disso, sabe? Elas precisam de... Não é igual a gente ocidental, individual, que chutou o pau das regras e quer fazer tudo do nosso jeito individualista.
Nem os povos indígenas, nem os povos africanos são assim. São muito comunitários. Então, a vivência religiosa deles, mesmo cristã e tudo mais, ela vai ter que ser assim também. Ele tem que respeitar isso. Pessoal, dá para dizer que o fundamentalismo ele pode, em alguma espécie, assim, até considerado uma espécie de idolatria, alguma coisa assim, por colocar o apego ao texto, por colocar o apego à manutenção dessa visão, às vezes acima da própria vida humana, assim. Você vê gente... Recentemente, agora, inclusive, tive um caso desse. Uma mulher que está em surto mesmo, está fazendo um tratamento, porque num processo de divórcio, o pastor falou com ela que Deus abomina o divórcio. Então ela entrou num sofrimento mental absurdo, porque não dá conta mais de viver numa relação que sofria agressão e tudo mais, mas não pode divorciar porque Deus abomina. Então, será que nesse sentido, fundamentalismo seria uma espécie de um outro Deus, de uma idolatria, sei lá? Ou não? Estou só viajando aqui, né? Nessa pergunta. Viajar é muito bom, né? Ainda mais sem precisar de droga para isso. Mas aí, nesse caso, eu acrescentaria, Gibran, três objetos idolatrados do fundamentalismo. É o texto, o intérprete, que é o pastor, que normalmente interpreta, e a igreja, onde essa interpretação é dada, né? Sabe? Então, texto, igreja, texto, pastor e igreja. Então, isso, de fato, é uma idolatria. Imagina se um dia tirasse a Bíblia, o pastor e a igreja das nossas vidas. Como é que a gente ia conseguir viver nosso cristianismo, a nossa fé? Né? Como é que a gente ia seguir Jesus? Né? Então, haveria outra maneira, né? Outro modo? Com certeza, sim. Né? Com certeza, sim. Sabe? Porque a coisa, o segmento de Jesus e o conhecimento dele, ele transcende, né, esses elementos, digamos assim, materiais. Tá? Então, se você torna... e aí a gente volta aí, se a gente pode ser bastante luterano, né? É a fé. Né? Então, a gente vive pela fé. Sabe? A gente não vive pela Bíblia, nem pelo intérprete, nem pela igreja. Para ser bem, né, daqueles anabatistas lá mesmo, né, anabatistas e tal. Hoje eu frequento uma igreja menonita, então eu estou aprendendo muito isso, né? Está sendo uma descoberta para mim. Então, a mediação aí é a fé, né? E a nossa fé em Jesus Cristo, sabe? Então, e no ensino dele, né? E a prática do que ele ensinou. Então, isso é que é fundamental. Então, o fundamentalista não consegue conviver com isso, né? O fundamentalista ele precisa de um texto, né, físico, né? Ele precisa de um intérprete, ou uma intérprete, e ele precisa de uma igreja que afirme isso para ele e que bote ele na linha, né? Regule tudo para ele, senão ele não consegue viver também. Sabe? Então, isso Agora, essas três coisas, elas são importantes para nós? Claro que sim. Né? A gente precisa do texto bíblico, precisa da interpretação, precisa de uma comunidade de fé, onde caminhar, com quem caminhar junto, né? Onde ler a Bíblia junto, onde interpretar a Bíblia junto. A gente precisa disso. Então, o foco realmente que fecha a visão da minha compreensão é quando a gente coloca o texto, uma interpretação, um único texto, uma única interpretação numa única comunidade como a única coisa legítima pela qual a gente vive. E aí a Pamela falou uma coisa muito legal no começo, que eu sou de uma geração de adolescente que a gente era proibido de visitar outra igreja. Então a gente só podia ficar na nossa igreja. E quando ia para algum evento, era só do grupo da nossa igreja. E a gente era divertido seriamente, até disciplinado, se a gente ia para outra igreja. Então, quando a gente aprendeu a viver com as outras igrejas, conhecer outras igrejas, se torna um adulto, e a gente começa a vivenciar
outras igrejas, você começa a ver o texto com outros textos, interpretações e outros modos de vida de igreja e tudo mais, a gente tem uma abertura muito grande. Então, hoje, eu acho que o maior problema do fundamentalismo é a educação teológica. O que está acontecendo, o que estão fazendo com a educação teológica agora no nosso Brasil é muito triste. Sabe? Eles estão fechando os seminários, as faculdades de teologia, numa única igreja, né, e fazendo com que se aprenda ali, se leia somente os textos, os intérpretes, e se aprenda somente as práticas, né, daquela única igreja. Sabe? E como é que a gente percebe isso? Porque ao formar o menino, a menina, sai do seminário, sai da faculdade de teologia, ele vai para os concílios para virar pastor e pastora, está havendo uma discriminação, uma intolerância e preconceito da boa parte dos concílios hoje, principalmente das igrejas que têm concílios, né? Ou então aquelas igrejas que não têm concílios e que dependem muito de um ministério, ou de uma presidência da igreja, né? Uma liderança, às vezes, muito autocrática. Então, é a tal história de rezar na cartilha, né? Isso está sendo muito, principalmente os últimos 4 anos terríveis que a gente passou, e que eu acho que a influência disso ainda vai durar por muitos anos. Essa ideia de rezar na cartilha está sendo algo muito pernicioso. E a gente está tendo muita dificuldade com os alunos e as alunas de curso de teologia, porque o problema de, eu saio daqui, mas eu vou para uma igreja, a minha igreja quer que eu fale isso, né? A minha igreja quer que eu pregue isso, a minha igreja quer que eu interprete assim, a igreja quer que eu faça desse jeito. É claro que numa comunidade, a comunidade ela tem seu modo de ser, né? Você se integrou na comunidade, você vai viver conforme ela, né? Mas o que eu quero dizer é que está havendo uma exclusão, né, via intolerância, preconceito e discriminação. E isso é algo muito perigoso para essa geração de meninos e meninas que estão formando aí, ou estão querendo muito ansiosamente atuar, né, de forma muito honesta nas igrejas, né, e fora delas também. É terrível isso, né? Parece que existe uma polícia teológica aí à espreita de quem não concorda com essa visão. Você foi falando sobre a importância da leitura comunitária e eu lembrei muito, assim, da fundação do CEBI, né? Com Carlos Mestre, quando ele conta a história de como que esse método de leitura comunitária da Bíblia vai sendo desenrolado, que é esse entendimento do porquê que no Velho Testamento você podia fazer tal coisa e aí a galera que estava lá falou, não, então se o povo lá no Êxodo não podia comer carne de porco porque era perigoso, então a gente tem que dar porco para as nossas crianças porque é o que a gente tem aqui na nossa comunidade. Quer dizer, essa leitura comunitária é uma vacina para essa necessidade de limitar as interpretações teológicas. E aí eu queria muito saber de você que está produzindo, que está aí como professor nos seminários teológicos, você acredita que o fundamentalismo, por ter essa perspectiva individual, ele sempre vai competir com a possibilidade da gente ler em comunidade a Bíblia? Ele, de fato, ele nunca vai permitir que a gente possa fazer esse tipo de leitura comunitária? Ou se for comunitária, Pamela, vai ser dentro da comunidade exclusivista ali onde ele está, né? Então, o fundamentalismo ele começa com congressos de interpretação bíblica nos Estados Unidos, em 1900 e alguma coisa lá, sabe? Eles convidavam os pastores e traziam aqueles pregadores e tal, que eles então iam dizer como interpretar a Bíblia. E então eles saíam de lá para dizer qual a interpretação da Bíblia, com aquela interpretação da Bíblia, eles iam então para voltar para suas igrejas. Foi assim que o fundamentalismo ganhou o mundo. Tá? Ainda hoje, no Brasil, existem congressos onde chamam, então, reúnem os pastores, as pastoras, reúnem lá e vêm os preletores para falar como interpretar a Bíblia, e eles então vão sair para interpretar a Bíblia daquele jeito. Então, essa interpretação da Bíblia,
ela tem uma coisa curiosa, que ela é individualista, como você disse. Certo? Passa-se a ideia de que eu sou o intérprete, mas, na verdade, eu não estou interpretando nada. Me deram um modelo interpretativo, né? Me deram um padrão. Aí eu vou para a minha igreja e reproduzo aquele modelo, aquela interpretação do texto tal, né? Então, do texto que a mulher não pode ensinar na igreja. Então, eu volto para a minha igreja com aquela interpretação. E a igreja, tadinha, ela não pode fazer nada, né? Porque ela não foi ensinada a julgar a interpretação que ela recebe da Bíblia, né? Então, o antídoto para isso é exatamente a leitura comunitária. Mas como é que é isso, né? De novo, eu estou aprendendo muito isso agora com os menonitas. Eles têm uma definição de fé que a igreja, a comunidade, ela interpreta a Bíblia, né? Então, por exemplo, ano passado, vamos admitir uma discussão política na igreja? Vamos reunir aqui, vamos ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, não é alguém do púlpito falando e dizendo não pode, ou pode, ou só pode esse candidato, não pode outro. Não, gente, vamos reunir a Bíblia. Claro que aí você tem que ter comunidades pequenas, né? Você não pode fazer isso numa mega igreja de 10 mil pessoas. Esse é um outro problema, porque é gerado pelo fundamentalismo. O fenômeno de mega igreja é essencialmente fundamentalista, sabe? Então, e manipulador desses milhões de pessoas, né? Então, e que é onde pega basicamente as comunidades menores. Elas não são exatamente fundamentalistas, sabe? Elas têm uma perspectiva diferente, porque elas são muito influenciadas pela comunidade onde ela está. Uma comunidade de periferia, uma igreja de periferia, ela vai pegar muitas demandas da periferia, ela precisa responder essas demandas, né? Que nem sempre o intérprete lá, bambambam, que veio falar dos Estados Unidos, ele não sabe nada disso, né? Então, eu vejo muita esperança nessas comunidades. Acho que é aí que a gente tem que entrar e caminhar com eles, que essa é a dica minha para falar do Carlos Mestres, né? Que ele sacou isso assim muito no começo, né? Então, o Carlos Mestres, ele descobriu, né? E ele foi muito coerente a vida toda dele, percebendo que são as comunidades pequenas, as SEBs e os grupos pequenos lendo a Bíblia, que vão inverter esse processo fundamentalista que estava em ação na Igreja Católica da época, né? Mas também tinha os metodistas, presbiterianos, batistas, muita gente envolvida. Então, foi isso que ele aprendeu. Acho que a gente tem que retomar esse modelo aí do Mestres, e, claro, atualizar, né? Não dá para fazer... Nem o inimigo hoje não é aquele, as ditaduras militares dos anos 60 e 70, né? Esse não é mais o inimigo, né? Mas hoje atualizar isso, e há muita esperança em você pegar as pequenas comunidades e trabalhar a leitura bíblica com elas, principalmente focando as narrativas deles, né? Então, fazendo esse trânsito entre as narrativas das pessoas na Bíblia e a narrativa das pessoas hoje também nas comunidades. Muito bom, mestre. Estamos chegando aqui ao nosso final. Quero te agradecer por esse papo, agradecer por ter separado esse momento para falar com a gente. Privilégio muito grande. Sempre muito enriquecedor poder ouvi-lo. E espero que a gente consiga, próximo, bater um papinho sobre esse lance de como ler a Bíblia, como encarar aí o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, que eu acho que vai ser muito bom. Mas muito obrigado mesmo aí, meu camarada. Boa. Eu que agradeço. Eu gosto demais. Eu gosto muito de gente nova igual vocês, com novas ideias e ideias boas. Eu vejo... Como é que eu vi ontem? Estou vendo Sweet Tooth, é uma série da Netflix, muito legal. Uma garotinha que tem uns Godsevo, né? Vale a pena ver essa série. Então, aí num momento assim, época pós-apocalíptica, aí tá lá os híbridos, que são seres humanos modificados geneticamente, meio animais, meio humanos e tal.
E dizem que a esperança do pós-apocalipse é isso, né? A natureza e o homem se juntarem, né? Dessa forma, geneticamente. Mas aí tem um momento que o médico que está tratando ele olhou para ele e disse assim: sabe o que eu vejo em você, olhando para você? Eu vejo a esperança, né? Porque a humanidade dizimou, um vírus terrível e tal. Então é a mesma coisa, não que vocês sejam híbridos nem nada, mas é que olhando para vocês é isso que eu vejo esperança, né? Então, e tantos outros, né? Muita gente assim, muito bom. E dá dó, às vezes, ver gente da idade de vocês fazendo coisas estúpidas e reproduzindo discursos assim, né? Terríveis, né? Mas ver gente também da mesma geração de vocês, como vocês, fazendo uma coisa diferente. Então, isso é... Vão em frente. Não tenha medo de nada, não. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, professor Sidney. Sério, é incrível poder aprender com você. E obrigada pela generosidade de ter paciência com um bando de jovem que nem a gente, que às vezes faz um monte de besteira. E é por causa de vocês que a gente consegue ter umas ideias um pouquinho melhores. E a gente vai seguindo. Gente, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder conversas como essa. Daqui a pouco o Sidney vai estar aqui com a gente, se Deus quiser e permitir. E ele quer, graças a Deus. E aí a gente vai aprender um pouco mais. Acessem a nossa série sobre fundamentalismo religioso. Tem conteúdo aqui, tem conteúdo na rede vizinha. Enfim, se informem. A vacina para o fundamentalismo é curiosidade, fome e sede de conhecimento e de justiça. Vamos que vamos. Exatamente. É isso, um beijo para vocês. Até a próxima. Obrigado, professor. Até.